Olá, povo de Deus, solenidade de São Pedro e São Paulo, Atos 12, de 1 a 11. Esse capítulo de Atos traz a última narrativa sobre Pedro, pois depois daqui temos praticamente Atos de Paulo. Lucas está tão interessado em falar sobre Pedro que nem mesmo o martírio de Tiago, o primeiro dos 12 que termina com morte violenta, ganhou destaque aqui. A morte de Tiago serve apenas para mostrar o perigo que ameaça Pedro. A fonte dos fatos que Lucas pesquisou tinha a história da prisão e libertação miraculosa de Pedro. Vale a pena ressaltar a semelhança com o início do processo de paixão e morte de Jesus, pois a prisão de Pedro se dá nos dias dos pães ázimos, portanto, tempo da festa da Páscoa, mas Pedro fica confinado no cárcere, porque a hipócrita religiosidade do rei não permite uma execução nos dias de festividade. A descrição da prisão de Pedro, vigiado por 16 soldados que se revezavam em grupo de 4, de 3 em 3 horas, serve para dar destaque à ação libertadora de Deus. E especular como tudo aconteceu não é o caso, mas o certo é que mesmo Pedro só entendeu tudo depois que estava liberto. Aí ele diz: agora me dou conta de que o Senhor realmente enviou um anjo para libertar-me das mãos de Herodes. Essas e outras histórias sobre Pedro eram contadas nas comunidades, reforçando o amor de predileção que Jesus tinha por esse apóstolo, que terá ainda maiores destaques na história da comunidade primitiva. Segunda carta a Timóteo, a segunda leitura, capítulo 4. A primeira leitura destaca Pedro, a segunda é a vez de Paulo merecer toda a atenção. Essa carta, escrita por um discípulo de Paulo, recolhe muitas narrativas sobre o apóstolo e lhe confere uma importância ímpar junto às comunidades, quase ali no limiar da era pós-apostólica. Aqui Paulo já tinha morrido, mas sua memória era celebrada com muita força junto aos cristãos do início do cristianismo. E assim como Pedro foi libertado das mãos de Herodes, Paulo é apresentado como aquele que foi liberto da boca do leão, isto é, do perseguidor. Impacta sempre quando alguém lê esse trecho de hoje a frase que exprime bem vida e missão de Paulo. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Assim foi a vida e a missão do apóstolo, agitada, dinâmica, perigosa, um verdadeiro combate. A trajetória do apóstolo também se assemelha a uma corrida de um atleta que competiu até o fim e agora se dispõe a receber a coroa do prêmio. Guardou a fé e de maneira exemplar, radical, como tudo em Paulo. Agora, depois dessa corrida competitiva, está pronto para o sacrifício consciente do dever cumprido. Evangelho, Mateus 16, de 13 a 19. Esse é um capítulo que já serviu para inúmeros equívocos. Há quem o leia como se fosse uma ata de fundação da igreja. Há quem veja aí uma atribuição exagerada de poder concentrado numa pessoa e que tal poder seria passado aos seus sucessores. Portanto, toda a cautela do mundo nessa leitura. Comecemos com a pergunta de Jesus, tão importante, que ainda hoje deve ressoar nos nossos ouvidos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus, nos evangelhos, por diversas vezes usa esse título, Filho do Homem, que a maioria dos exegetas o relaciona com a tradição apocalíptica de Daniel. Ao atribuir esse título a Jesus, a comunidade primitiva mostra a Jesus aquele que antecipa o julgamento com autoridade, salvando pecadores, inaugurando uma era messiânica. O povo via em Jesus a volta de João Batista, de Elias, Jeremias ou um dos profetas. Interessante que o povo identificasse Jesus com os profetas. Ninguém o confundiu com sacerdotes, doutores ou mestres da lei. Depois que os discípulos disseram a Jesus que o povo pensava que ele era um desses, João, Elias, Jeremias, Jesus fica curioso para saber o que seus discípulos pensavam sobre ele. E como em outras ocasiões, Pedro toma a dianteira e faz uma das mais contundentes afirmações de fé. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí merece de Jesus uma bem-aventurança. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas,
pois quem te revelou isso foi o meu Pai que está no céu. Ao dizer Simão, filho de Jonas, fica bem identificado que Pedro tem origem carnal, é gente como qualquer outro, mas teve o privilégio de uma revelação. Esse Pedro, que foi agraciado com tal revelação, recebe então uma missão especial na igreja de Jesus. O termo eclesia, que traduzimos por igreja, aparece aqui somente uma vez mais no Evangelho de Mateus mesmo. Em nenhum dos outros 3 evangelhos temos essa palavra. Os estudiosos da Bíblia fazem relação dessa palavra eclesia com um termo hebraico cheio de simbolismo, que é a carral, a Assembleia do Povo de Deus, pronto para grandes decisões na história. Nessa nova comunidade que o texto indica, Simão terá a função de pedra. Por isso o seu nome se transforma, de Simão passa a ser Pedro, pois de fato Pedro desempenhou nos primeiros dias da igreja uma função eminente. A tradição católica usa esse texto para fundamentar a doutrina segundo a qual os sucessores de Pedro herdam o seu primado, como Lino, Cleto, Clemente e seguintes, que foram bispos de Roma. A tradição ortodoxa opina que em suas dioceses todos os bispos que confessam a verdadeira fé integram-se na sucessão de Pedro e na dos demais apóstolos. Embora reconheçam a posição e a função privilegiada de Pedro nas origens da igreja, os exegetas protestantes estimam que Jesus só tem em vista aqui a pessoa de Pedro mesmo. O padre José Comblan escreveu: do texto de Mateus não se pode concluir que Pedro teria um sucessor. Quando o evangelho foi escrito, Pedro tinha morrido provavelmente um quarto de século antes e o evangelho não fala nada em qualquer sucessão. Essa é uma questão disputada longe de qualquer solução. Jesus promete a Pedro o poder de ligar e desligar. Isso significa, no judaísmo, proibir e permitir e definitivamente desligar da comunidade ou nela introduzir alguém. A imagem das chaves do reino alude a uma autoridade que o judaísmo fundamentava na interpretação da lei. Essa autoridade é prometida a Pedro e mais adiante ao conjunto da comunidade. Com as mesmas palavras que Jesus aparece no capítulo 16 de Mateus, de hoje, dizendo a Pedro que ele ligar, desligar na terra, será ligado, desligado no céu. No capítulo 18, versículo 18, Jesus passa esse mesmo poder à totalidade da comunidade, quando está falando da correção fraterna. Isso nos ajuda a entender que o poder de Pedro não é monárquico, mas sim colegial. Tem poder enquanto está em comunhão com a igreja. Isso evita qualquer pretensão de poder despótico. A igreja reúne esses 2 pesos pesados do início da nossa caminhada cristã numa única solenidade, dando à liturgia uma solenidade que se constitui numa das mais antigas da igreja. Já no século IV havia a tradição de, nesse dia, celebrar 3 missas. A primeira na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a segunda na Basílica de São Paulo, fora dos muros, e a terceira nas catacumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos apóstolos ficaram escondidas para fugir da profanação nos tempos difíceis. Pedro e Paulo se unem pelo ardor missionário, mas também pelo martírio. A tradição nos diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo na colina vaticana e São Paulo decapitado na chamada Três Fontes. Mas não há certeza quanto ao dia nem quanto ao ano desses martírios. A morte de Pedro poderia ter ocorrido em 64, ano em que milhares de cristãos foram sacrificados após o incêndio de Roma, e enquanto a de Paulo no ano 67. Mas com certeza o martírio deles aconteceu em Roma durante a perseguição de Nero. Assim como disse Jesus, o poder do inferno nunca venceria a sua igreja. E hoje celebramos Pedro e Paulo, que juntos
fizeram ressoar a mensagem do Evangelho no mundo inteiro e o farão por todo sempre, porque assim disse o Mestre. E como afirmou Santo Agostinho no século V, num só dia celebramos o martírio dos dois apóstolos. Na realidade, os dois eram como um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo seguiu. Celebramos o dia festivo consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos. Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações desses dois apóstolos. Nós, católicos que seguimos a tradição de que o Papa é um sucessor de Pedro, somos convidados hoje a voltar nossas orações a Francisco, nosso atual Papa. Ele nos tem dado inúmeros exemplos de fiel seguidor de Jesus, como Pedro. Lembremos apenas 3 exemplos. Os moradores de rua em Roma agora têm banheiro, chuveiro, lavanderia para cuidar da sua higiene pessoal. Os migrantes e refugiados têm na pessoa do Papa Francisco seu grande aliado. Suas idas à ilha de Lampedusa, logo no início do seu pontificado, e depois à ilha de Lesbos, não precisam de comentário. E por último, os encontros mundiais que ele tem promovido com os líderes dos movimentos populares são outro grande sinal de sua preocupação em acolher e abrigar os pobres que vivem no relento. Rezemos pelo nosso Papa para que tenha longa vida e continue a ser o que tem sido, defensor dos pobres e oprimidos. Um beijo no seu coração.